Oi pessoal, professor Rony Coser, é um prazer me reencontrar com vocês aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. A você que já é inscrito, meu muito obrigado. A você que não é inscrito, de repente está chegando aqui no canal pela primeira vez, ou talvez já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu, por gentileza, não deixe aqui de assinar o canal. Tem um botãozinho, inclusive aqui no vídeo que aparece, você pode clicar e já se inscrever. E não deixe de ativar também os sininhos aí das notificações para você ser informado aí das nossas novidades aqui no canal. Este é o terceiro vídeo de uma série que nós estamos gravando aqui para o canal, a série Teologia em Miniatura. A proposta é fazer vídeos, né, de curta duração, abordando disciplinas e temas da teologia. Nós estamos aí situados na primeira disciplina que nós escolhemos para abordar, que é a disciplina Bibliologia. No primeiro vídeo falamos sobre o que é a disciplina em si, agora estamos falando sobre... no segundo vídeo nós falamos sobre o cânon sagrado e agora neste terceiro vídeo nós vamos falar aí sobre métodos de estudo da Bíblia. Só que eu vou fazer métodos de estudo da Bíblia, parte 1, parte 2, eu vou abordar vários métodos, então se eu for falar sobre 2 ou 4 métodos aqui num vídeo, o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu estou dividindo isso para falar por vídeo, fica mais didático, fica mais prático, tá bom? Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o método de estudo livro por livro, né, um método bem interessante para se utilizar, eu particularmente gosto muito dele, mas antes de abordar o assunto em si, eu quero rapidamente aqui falar para você do nosso blog, ok? Você está visualizando aí, ó, eu já estou aqui no blog, deixa eu subir para o cabeçalho, blog Teologia e Vida, é só você digitar na internet teologiavida.com, ok? www.teologiavida.com. Quando você abre, você vai se deparar aqui com esse cabeçalho, tá bom? Com essas abas, né? As abas do blog. Então aqui você tem artigos teológicos para leitura. Olha que legal, disponibilizei aqui uma apostila, que inclusive a gente está falando do método de estudo livro por livro. Está aqui, ó, uma ferramenta fantástica para você, um conteúdo fantástico para você utilizar, se você escolher a Epístola de Tiago para fazer esse estudo, né, para aplicar esse método. Então tem artigos, aqui você tem também a aba para ler e assistir. É bem legal porque eu disponibilizo aqui várias obras minhas, artigos teológicos, comunicações acadêmicas, a minha dissertação de mestrado, está tudo disponível aqui para você, para leitura e o melhor, gratuitamente, tá bom? Eu só não libero para download o material, mas você clica aqui, por exemplo, no livro Bíblia, o livro incomparável, sempre você vai ter, ou em algumas das obras você vai ter, porque não estão todas liberadas, né? Mas você tem aí algumas das obras, esse botão vermelho aqui, ó, clique aqui para ler a obra, essa frase, né? Quando você clica, ele vai abrir para você um outro ambiente que permite aí a leitura da obra. Isso aqui é uma conta que eu tenho lá no site da ISU, não sei se é assim a pronúncia, e é bem legal. Você clica aqui, ó, você pode ir lendo a obra, olha que legal. Você não consegue fazer o download, mas você consegue fazer a leitura aí da obra. É um recurso bem legal, tá bom? Se você quiser cadastrar também o seu e-mail, né, aqui no blog, você tem a opção, você cadastra aqui, ó, adiciona o e-mail, e aí você recebe as nossas notificações. Essa aqui que você está vendo, ou essas que você está vendo aqui, são as capas da nossa enciclopédia teológica, prevista aí para ser publicada agora no mês de junho, julho, no mais tardar em agosto, pela editora Reflexão. Mas muito bem, chega de delongas, vamos aí então ao nosso assunto. Estou compartilhando o blog ali com vocês, até porque, pessoal, eu vou estar disponibilizando essa apresentação que você está vendo aqui, ok? Em PowerPoint, eu vou deixar disponível no blog para você baixar, e vou estar, além de deixar o vídeo aqui no canal, eu vou linkar também com o blog para você poder, vou deixar tudo na sequência lá bonitinho, para você poder assistir e baixar o material, tá bom? A ideia é compartilhar aí com vocês. Muito bem, chegamos então aí, vamos agora abordar a questão do método livro por livro. São vários métodos, né? O método sintético, o método analítico, o método biográfico, este método. Eu escolhi começar pelo livro por livro. Eu acho que fica bem a gente abordar primeiro esse método aqui. E é um método assim que vai exigir de você um pouco mais de tempo, tá? Você vai precisar de mais leitura, principalmente se você escolher um livro da Bíblia que seja um livro maior, tipo Gênesis, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Salmos, né, o maior livro da Bíblia. No Novo Testamento você tem grandes epístolas, né, Romanos, Coríntios,
são Hebreus, são textos mais longos e vai tomar mais tempo de você. Agora, a minha sugestão, já de partida aqui, pessoal, é que você, se você nunca aplicou esse método no estudo da Bíblia, é que você escolha um livro pequeno, se for no Antigo Testamento ou no Novo. Se você, por exemplo, no Novo Testamento, você tem aí epístolas bem pequenas que vão servir de laboratório para você começar a utilizar o método. Por exemplo, a epístola de Tiago, que eu citei, que está lá no blog, eu disponibilizo uma apostila da epístola de Tiago, comentando a epístola de Tiago brevemente. Então, é uma epístola pequena. Filipenses, por exemplo. No Antigo Testamento você tem vários exemplos também, né? A gente pode colocar o livro de Ruth, né? Você pode escolher o livro de Ruth, Lamentações de Jeremias, são textos menores. Os profetas menores, tem vários livros ali dos profetas menores que você pode escolher também para aplicar o método livro por livro. De partida, pessoal, eu quero lembrar a vocês que a palavra método significa basicamente caminho para se chegar a um objetivo, né? Eu estou colocando assim de modo bem didático, é um caminho que você vai trilhar para poder alcançar determinado objetivo. Então, neste caso aqui, qual é o objetivo? É conhecer o livro que você vai estudar. Conhecê-lo de que maneira, de que forma? Conhecê-lo quanto à sua autoria, conhecê-lo quanto à sua composição interna, à sua estrutura interna, conhecê-lo quanto aos seus aspectos históricos, culturais, geográficos, religiosos, linguísticos, né? Então, os livros da Bíblia carregam que na exegese a gente utiliza uma expressão alemã, Sitzenleben, né? Então, os livros da Bíblia carregam isso, e quanto mais você conhece isso, mais se descortina para você uma riqueza muito grande de conhecimento bíblico. Você percebe que a leitura que você vinha fazendo da Bíblia até então, conquanto essa leitura ela seja importante, ela tem o seu valor devocional para a vida cristã, para a piedade cristã, mas você descobre que você pode aprofundar muito mais essa leitura, né? Tem cristãos que passam anos, a vida inteira na igreja e não se dão conta de que existem métodos de estudo da Bíblia, né? O método livro por livro que você está vendo aqui, que nós vamos desdobrar aqui, é um desses métodos. Aplicá-los, né? Aplicá-los é justamente o que vai trazer essa riqueza do texto bíblico à tona para que você conheça melhor as Escrituras, né? Veja, eu não estou colocando aqui aquela ideia muito corrente que a gente tem na internet, que para mim é uma tremenda bobagem, né? Para mim é uma bobagem essa coisa de revelação do texto, códigos secretos da Bíblia, não. Eu entendo que a Bíblia é um texto que está disponível. Hoje nós temos no mercado muitas ferramentas, que eu vou indicar para vocês algumas aqui. Ao final também da apresentação aqui eu coloco para vocês aqui na tela. E você vai, e esse conteúdo está acessível. Vai depender de você usar essas ferramentas, investir, adquirir essas ferramentas e, claro, aplicar os métodos de estudo à Bíblia. Então, por que utilizar um método de estudo ou métodos de estudo para estudar a Bíblia? Porque é isso que vai dar ordem ao seu estudo, é isso que vai ordenar a sua pesquisa da Bíblia e é isso que vai possibilitar para você um conhecimento maior e mais profundo do texto sagrado, ok? Então, eu estou colocando isso aqui para vocês para justificar o uso de métodos no estudo da Bíblia. Então, o método livro por livro, ele é um desses métodos que nós escolhemos para começar aqui a falar na nossa série Teologia em Miniatura. Então, eu começo definindo aqui o que é o método livro por livro, e eu começo dizendo que é aquele método que permite ao estudante conhecer determinado livro da Bíblia quanto aos seus aspectos teológicos e de composição. Quando eu falo de composição, eu estou falando daquilo que compõe o livro, os aspectos que estão relacionados à formação desse livro. Então aí a gente tem questões de autoria, data de escrita, estrutura interna, pano de fundo histórico, cultural, religioso. Você tem aspectos linguísticos que estão presentes no livro também, como, por exemplo, qual é a língua em que o livro está escrito. Você tem no livro a utilização de palavras que estão em outros idiomas. Isso acontece na Bíblia também. Então, só para exemplificar alguns desses aspectos linguísticos, né, que tem que ser considerados também. Identificação de verbos, substantivos, adjetivos e por aí vai, né? Então tudo isso passa também pela aplicação do método livro por livro, ok? A gente não deve confundir aqui, pessoal, a aplicação de métodos exegéticos, ok? As duas coisas aqui têm uma correlação, mas operam de modo diferente, né? Tem outras videoaulas minhas onde eu falo justamente sobre isso, né? Aquela questão de você aplicar um passo a passo dentro de um método exegético, por exemplo,
o método histórico-gramatical. Então você tem muitas vezes ali um passo a passo que se aplica, um passo a passo que é proposto por alguns autores. No método histórico-crítico também, você tem lá o manual do Uwe Wegner, né, que é um manual muito conhecido. Então você tem aí uma série de possibilidades, mas não é exatamente o que eu estou colocando aqui no método livro por livro, porque ele não pretende necessariamente ser uma análise exegética do livro, né, que isso demandaria talvez aí um tempo ainda muito maior. Né? O método por si só, o método livro por livro por si só, ele já demanda tempo. Né? Mas se você for fazer uma análise exegética do livro, aí, nossa, ainda mais você vai precisar de muito tempo. A gente está colocando aqui o método livro por livro como uma possibilidade de um estudo do livro da Bíblia, o livro que você vai escolher, fazendo esse passo a passo e permitindo esse conhecimento, que é um conhecimento mais detalhado a respeito do livro, que é um conhecimento mais organizado do livro. Né? Então esse método vai permitir você conhecer o livro da Bíblia que você escolheu para estudar, né? Para se dedicar aí ao estudo dele. Então a gente tem aí um passo a passo. O primeiro passo que eu recomendo para vocês aqui então é você escolher o livro. Eu já disse no início aqui do vídeo que eu sugiro a você, se você nunca aplicou esse método, escolha um livro pequeno. Isso vai servir de laboratório para você, para que na sequência você possa escolher então outro livro e assim aplicar os mesmos passos, né, ou dar os mesmos passos no estudo desse outro livro maior que você possa vir a escolher depois. Feita a escolha do livro, é importantíssimo que você selecione ferramentas. Sem essas ferramentas você não vai poder fazer, você não vai poder aplicar o método livro por livro, né? Ou esse método aí no estudo da Bíblia. Você não vai poder utilizá-lo. Por quê? Você precisa dessas ferramentas. Que ferramentas são essas? São várias. Bíblia em mais de uma versão, tá? Você precisa ter mais de uma versão para, dependendo da versão que você estiver utilizando, principalmente se for uma versão de equivalência formal, tipo corrigida, Almeida Corrigida Fiel, né? São versões assim muito de equivalência, são versões de equivalência formal, empregam determinados arcaísmos, então você não vai conseguir entender determinadas passagens. Isso é normal. Então você precisa ter outras versões para que você possa fazer um estudo comparativo. Então, se você se deparou ali com um texto que você não entendeu e você está consciente disso, então você recorre a uma outra versão, preferencialmente uma versão de equivalência dinâmica, tipo Nova Versão Internacional, tem várias outras, né? Nova Versão Transformadora, a NTLH, tem aquela discussão enorme, né? A NTLH é uma paráfrase ou uma tradução, né? Mas seja como for, é uma ferramenta que vai te ajudar. Então, Bíblia em mais de uma versão, dicionário teológico, dicionário bíblico, atenção, são diferentes, ok? Dicionário teológico é diferente de dicionário bíblico. Enciclopédias, né? Essas ferramentas também que trazem para você informações gerais sobre a Bíblia e sobre livros da Bíblia. Tá? É importante você ter essas ferramentas, manuais bíblicos, né? Também ajudam muito, como o Manual Bíblico de Halley, você tem o Manual Bíblico da SBB, que é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, até uma obra bem conhecida também. Então você tem vários manuais bíblicos aí que você pode utilizar, e obras similares, né? Como por exemplo, há um clássico pentecostal, né, escrito por um autor pentecostal muito conhecido, que é o Meir Pirman, que é o Através da Bíblia, livro por livro. Né? Então, o que ele faz ali basicamente é uma introdução a cada um dos 66 livros da Bíblia. Então, é uma obra antiga, mas ainda muito utilizada. Né? E, claro, você vai precisar também ter comentários bíblicos. Né? Os comentários têm sido aí uma bênção para mim ao longo dos anos. Eu utilizo vários comentários. Aí no vídeo você já pode visualizar alguns atrás aqui. Eu tenho um comentário bíblico Beacon, eu tenho um comentário aí de Champlin do Novo Testamento, eu tenho enciclopédia, eu já até falei da enciclopédia, mas agora especificamente estou falando dos comentários. Né? Os comentários são ferramentas fundamentais. Uma coisa importante sobre comentários bíblicos: procure comprar comentários que sejam também mais atuais, ok? Você olha, por exemplo, a obra do Champlin, é uma obra muito importante, né? Continua sendo aí o maior comentário da Bíblia em língua portuguesa, mas é um comentário muito antigo. Você, quando vai olhar a bibliografia do Champlin, ele está usando obras aí da década de 50, tem bibliografias que ele utiliza do início, né, do século XX, então são obras assim, realmente, a obra dele, embora ainda muito importante, eu particularmente utilizo, mas
é uma obra antiga. E a área da pesquisa bíblica, ela avança muito, né? Você tem um avanço considerável. Então você tem obras aí, publicações aí, relativamente mais recentes que vão ajudar você. Eu estou utilizando um comentário que eu até recomendo, que é o comentário de São Jerônimo, um comentário escrito por autores católicos. Diga-se de passagem, os exegetas católicos são muito bons, os comentários católicos são excelentes. Então eu utilizo aí o comentário São Jerônimo, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Há uma coleção também que eu gosto muito, eu recomendo, que é a série Cultura Bíblica, publicada lá pela Edições Vida Nova, e você tem aí uma infinidade de comentários. Comentário bíblico NVI, tem vários, né, que a gente poderia colocar aqui. Eu vou recomendar, inclusive, algumas obras para vocês aqui ao final, que foi o que eu prometi no início da série, sempre estar indicando para vocês aí ferramentas, né? Então, feita a escolha do livro, selecionou as ferramentas, você tem condições de avançar para o próximo passo, que é identificar a maneira como o livro é organizado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar isso para vocês agora aqui de modo prático. Eu estou abrindo para vocês aí, agora na tela, uma página aí da minha enciclopédia teológica, que eu estou publicando pela Reflexão. Na minha enciclopédia eu comento de modo introdutório diversos livros da Bíblia, tá? Então aqui, por exemplo, ó, deixa eu até corrigir aqui, que isso aqui é um erro, né? As Convicções Religiosas de Daniel. Eu fiz uma revisão ao vivo aqui. Então, ao vivo enquanto gravo, né? Por exemplo, os comentários bíblicos. Ah, sim, eu falava dos comentários e eu não citei também as Bíblias de estudo, tá? As Bíblias de estudo ajudam muito nisso também. Porque, em geral, as Bíblias de estudo elas têm uma introdução aos livros da Bíblia, onde elas vão justamente abordar esses aspectos, né? Questões de autoria, pano de fundo histórico, cultural. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal ela tem algo muito interessante nas suas introduções aos livros, que ela vai falar, no caso dos livros do Antigo Testamento, né? Por exemplo, Deuteronômio. Aí sempre tem um tópico lá que eu acho interessante, Deuteronômio no Novo Testamento, né? Êxodo no Novo Testamento, Josué no Novo Testamento, falando justamente dessa utilização dos livros do Antigo Testamento pelos autores do Novo Testamento. Então, uma coisa interessante para a gente pensar. São ferramentas também que você precisa adquirir. Mas voltando aqui à questão então da estrutura, da forma como os livros são organizados, repare que você sempre vai encontrar nos comentários, nas Bíblias de estudo, o esboço do livro. Tem pessoas que pensam, né, principalmente os estudantes iniciantes de teologia, ou pessoas que nunca fizeram um curso de teologia, eles acham, assim, tem aquela ideia, aquele senso comum de que a pessoa sentou para escrever um livro da Bíblia e foi escrevendo sem uma ordem, sem uma sequência, né, sem uma organização. Isso não é uma verdade. Quando você olha para os livros da Bíblia, mesmo que no campo da crítica bíblica você tem alguns exegetas que defendem que alguns livros eles são resultado da junção de determinados textos. É o caso, por exemplo, para dar um exemplo aqui do Novo Testamento, é o caso da Epístola de Filipenses, né? Alguns exegetas acreditam que Filipenses é a reunião de 4 textos que foram conjugados para formar a epístola, né? Os mais conservadores rejeitam essa ideia e apresentam argumentos para questioná-la. Então, você tem essa ideia. Mas o fato é que, em linhas gerais, os livros da Bíblia, de modo geral, eles têm uma organização interna. Eles não foram escritos sem uma ordem, vamos dizer assim, né? Talvez a gente não possa falar em termos de uma sequência e de modo que isso se aplique rigorosamente a todos os livros da Bíblia, mas em geral você observa, né? Em geral você observa uma sequência, você observa se não uma sequência, você tem minimamente uma organização interna. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, no caso de Daniel, você tem aqui pelo menos 10 partes, né? Você tem as convicções religiosas de Daniel, o primeiro sonho de Nabucodonosor, e sempre você vai ter indicado o trecho, né? No caso aqui o capítulo 1 de Daniel, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, tá vendo? Olha que legal, né? E aí você tem 3, 1 a 30 e sempre também as subdivisões, né? Você tem as divisões e as subdivisões. Então a parte 3, a libertação, essa terceira parte do livro de Daniel está falando do quê? Da libertação da fornalha de fogo. Aí essa parte, por sua vez, ela tem as suas subdivisões. Olha que legal.
o segundo sonho de Nabucodonosor e por aí vai. Então, estou colocando o livro de Daniel aqui apenas como um exemplo, né, para falar dessa forma de organização. Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar quando você vai fazer a utilização do método livro por livro. Então, poxa, Rony, mas você está colocando isso antes de eu começar a leitura do livro? Sim, porque isso vai permitir a você já ter uma visão panorâmica da maneira como o livro está organizado, o que pode ajudar na leitura que você vai fazer dele, ok? E é o quarto passo que eu coloco. Pessoal, só lembrando aqui que esse passo a passo que eu estou colocando, ele é um passo a passo, é uma proposta, ok? Quando você vai consultar outras vozes que estão falando sobre essa questão de métodos de estudo da Bíblia, isso pode variar, né? Cada um traz a sua contribuição, mas eu acredito que eu estou colocando para você aqui os passos que são, mesmo que essa sequência possa variar, mesmo que talvez tenha alguma coisa aqui que eu contemplei e outra pessoa não, que você vai consultar não contemplou, ou ela contemplou e eu não contemplei aqui, mas sem dúvida alguma esses passos aqui são fundamentais. Sem eles, você não consegue utilizar o método que nós estamos abordando aqui, que é o método livro por livro, tá bom? Então o próximo passo é leia todo o livro, mas ler o livro todo de maneira corrida, ok? Você não vai parar, você não vai fazer anotações, você vai fazer uma primeira leitura para se ambientar, para se situar no livro. Então você vai ler. Você escolheu Daniel. Bom, vou ler os 12 capítulos de Daniel, do começo ao fim, na versão que eu escolhi. Em alguns momentos, se eu tiver alguma dúvida, eu leio noutra versão. É a minha recomendação para você. Mas aí vem o segundo passo, que na verdade aqui já é o quinto passo, né? Leia novamente todo o livro, só que agora você vai fazer a leitura tomando notas. Então você vai fazer os apontamentos ali que você vai colher, inclusive das ferramentas que nós indicamos, né? Que eu estou indicando para você aqui. Que ferramentas são essas? Os dicionários. Né? Então você vai anotar, por exemplo, a autoria do livro, né? Os comentários e dentre as várias outras que nós recomendamos. Eu não falei dos atlas bíblicos que devem ser utilizados também, tá? Então você tem essas ferramentas de estudo que são importantes. Então você vai fazer essa leitura e na medida que você for fazendo essa segunda leitura, você já vem tomando notas, né? Você vai aí destacando personagens principais, palavras, conceitos que se repetem, né? Palavras que se repetem de modo recorrente no livro. Então isso é importante também na aplicação aí do método livro por livro. Avançando um pouquinho então, pessoal, agora a gente começa a progredir, já chegando aí para o final. A gente tem também um outro passo que eu recomendo, que é você, com o auxílio das ferramentas indicadas, você vai identificar as questões de autoria, data da escrita, contextos do livro e a sua teologia. Vamos falar de novo aqui de Daniel. Qual é o contexto histórico do livro de Daniel? O cativeiro babilônico. Poxa, se você lê o livro de Daniel sem observar isso, você não vai entender muita coisa no livro de Daniel. Você não vai entender nem o porquê que ele fala determinadas coisas que fala, registra, né, por escrito, e também o sentido das visões que estão presentes ali. Né, qual é a relação daquelas visões com a proposta geral do livro, com o personagem Daniel, então, com o povo a quem ele se dirige, né, a quem se dirigem aquelas visões. Então, são aspectos muito importantes que você precisa considerar para entender o livro e, claro, a teologia do livro. Qual é a teologia do livro? Em outras palavras, qual é a mensagem daquele livro? Esse também é um ponto muito importante. Aliás, você não pode estudar um livro da Bíblia sem deixar de identificar a sua teologia. Por exemplo, o livro de Jó. Qual é a teologia do livro de Jó? A teologia do livro de Jó, dito aqui de modo resumido, objetivo, ela consiste de abordar a questão do sofrimento do justo. Né? O livro está falando dessa questão do sofrimento do justo e alguns autores, inclusive, até resumem a sua teologia numa pergunta, né? Uma pergunta que vem sendo ecoada e vem sendo repetida durante os séculos. Por que sofre o justo? Né? Abordando a questão do sofrimento, e isso ali no livro de Jó tem uma correlação com o pano de fundo histórico também, já que o livro de Jó ele é um livro que está situado, ou seja, ele é escrito, ele é composto no período que nós chamamos de interbíblico, né, muito provavelmente nesse período ali, né, ou o período do Segundo Templo, alguns exegetas preferem período do Segundo Templo. Então veja, olha como é importante você conhecer esse pano de fundo histórico para entender a teologia do livro. Então, de certo modo, você tem ali um período de pós-cativeiro e o autor está escrevendo
a um povo que está sofrendo, a um povo que está passando por um período de provação, ou passou por um período de provação, de dificuldade, e ele está querendo explicar, de algum modo, o sentido daquele sofrimento, né, dando uma resposta teológica, porque a resposta é teológica, para aquele sofrimento. Então isso é algo muito importante para a gente considerar quando você aplica aí o método livro por livro. Procure identificar como o livro que se está estudando é citado, mencionado em outros livros, né? Esse é também um ponto muito importante. Eu já falei anteriormente aqui, até dei o exemplo lá da Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela mostra como os livros do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento. Há um estudioso também que ficou conhecido aqui no Brasil, ele não é brasileiro, mas seu trabalho ficou conhecido, que é o G.K. Bailey, ou Billy, eu não sei a pronúncia correta. Ele é um autor que explora justamente nas suas pesquisas de mestrado, doutorado, ele explora justamente essa correlação do Antigo com o Novo Testamento. Ele fala dos usos do Antigo Testamento pelo Novo, né? Tem até inclusive uma obra muito densa, foi escrita por ele, não sei se apenas ele, acho que tem outros autores também envolvidos. É uma espécie de dicionário, né, da utilização do Antigo Testamento pelo Novo, uma obra bem volumosa, inclusive. E avançando um pouquinho mais, pessoal, a gente, né, já chegando aí na nossa conclusão, é você identificar, esse é o ponto final, é o passo final na aplicação do método livro por livro, é você identificar os pontos de aplicação possíveis presentes no livro. Perceba que todo o trabalho de estudo da Bíblia, o trabalho exegético, a aplicação de métodos de estudo, ele tem que ter como ponto alto, como ponto maior, a sua aplicação. A gente não pode pensar aí a utilização da Bíblia apenas para fins de identificação, sem que isso tenha de identificação, né, de aspectos teológicos, doutrinários, como nós falamos aqui, os contextos que envolvem o Sitzenleben, né, a expressão alemã que a gente utiliza na exegese para falar justamente desse lugar da vida que gera os textos bíblicos, né, que contribui para gerar os textos bíblicos, ou esse lugar da vida onde os textos bíblicos são gerados, né? Então, não basta apenas identificar isso se você não cria pontos de contato, a aplicação dessa mensagem teológica dos livros da Bíblia para a vida da comunidade de fé, para a vida da igreja. Então, você precisa agora identificar esses pontos de aplicação. Não é isso que a gente vê hoje nessas pregações malucas que estão aí pela internet, essa alegorização excessiva. Não é isso. Você vai respeitar, né, você não vai forçar uma interpretação, mas entendendo que aquela narrativa histórica, que aqueles eventos que são descritos, né, aqueles aspectos ali doutrinários destacados no livro, aqueles aspectos teológicos, você pode daquilo ali extrair lições e trazer para a vida da igreja hoje, para os seus ouvintes lá na sua igreja, seja na pregação, seja na escola dominical, seja no culto de ensino, né, nos programas de ensino, de educação cristã da igreja. Então a Bíblia ela tem essa finalidade comunitária, essa finalidade prática, ok? Finalizando aí, pessoal, vou indicar para vocês agora algumas ferramentas, tá bom? E eu começo colocando para vocês aí para estudos, né, para aplicação do método livro por livro aí, de livros do Novo Testamento. Eu recomendo aí essa introdução ao Novo Testamento do Kimmel, é um autor alemão e é um comentário maravilhoso, traz assim, excelentes contribuições. Inclusive o Kimmel em muitos momentos ele mostra também de um modo bem convincente a maneira como os livros do Novo Testamento estão organizados, aquela questão da estrutura interna que nós colocamos anteriormente, né, da maneira, aquelas divisões ali do livro, o Kimmel ele traz, além de elucidar, né, também de explorar de modo muito significativo o pano de fundo histórico, cultural do Novo Testamento para explicar as passagens do Novo Testamento. É uma obra fantástica que eu recomendo. Uma outra obra que eu recomendo também. Esse livro ele é bem volumoso, são muitas páginas, mas por incrível que pareça ele não é um comentário exaustivo da Bíblia, tá? Ele traz artigos introdutórios tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. Os artigos são muito bons, relativamente atuais, ok? Não é um comentário bíblico muito antigo, é um comentário bíblico relativamente recente, tá? E tem como editor aí o F.F. Bruce, que é um teólogo muito respeitado e muito conhecido. Apesar de não ser um comentário muito exaustivo, ele é um comentário muito útil que vai ajudar você de maneira significativa no estudo da Bíblia livro por livro. Tá? Eu gosto muito do comentário bíblico NVI. NVI porque ele está utilizando a Nova Versão Internacional como texto a base ali
da Bíblia, né? Todo comentário ele vai utilizar uma versão, né, da Bíblia. Então eu deixo para vocês aí o NVI como uma recomendação. Só sobre essa questão do comentário não ser exaustivo, vou fazer uma nota rápida aqui. Essa frustração você vai ter, acho que com todos os comentários, até com Champlin, que se propõe comentar versículo por versículo, mas quando você olha, na verdade, ele não comenta exaustivamente, rigorosamente todos os versículos, né? Ele comenta praticamente todos, mas ele não comenta literalmente todos os versículos. E mesmo assim, nos comentários dele, em alguns momentos, você não encontra uma resposta satisfatória. Isso é normal, tá, pessoal? Tem gente que se frustra, né? Poxa, eu comprei um comentário, mas não me atendeu, mas isso é normal. Por isso que é importante você ter mais de um comentário, né, para que você possa fazer um trabalho comparativo também. Coloco aí o Halley, né? O Halley é uma obra antiga, mas ainda muito utilizada. Essa é a capa, acredito que é a capa mais recente, tá? E o Halley também, né, foi um respeitado estudioso das Sagradas Escrituras, e esse manual é muito importante. Ele não é bem um comentário bíblico, mas ele ajuda muito no sentido de você entender exatamente a questão relacionada aí à composição dos livros, a autoria, data da escrita, pano de fundo histórico, etc. E é um manual que foi escrito dentro de uma perspectiva conservadora, né? O que significa que, por exemplo, em determinadas questões, você pode notar uma diferença substancial quando você vai para um comentário católico, né? Porque os comentários católicos, em geral, eles são escritos dentro do método histórico crítico, diferentemente dos comentários mais conservadores, que normalmente não seguem todas as premissas do método histórico crítico, né? Principalmente questões de data, autoria, você tem diferenças aí substanciais, tá? Mas é um comentário fantástico que tem o seu valor. Eu termino aí colocando então a obra do Pirma, né? O Pirma é um teólogo pentecostal muito conhecido no Brasil, e aí você tem a obra dele através da Bíblia, livro por livro, principalmente para quem está. É um livro pequeno, é um livro introdutório, ele não é também não é um comentário bíblico, mas vai ajudar muito você também nesse estudo livro por livro, tá bom? Pessoal, termina então aqui este terceiro vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas se a gente for considerar o que pode ser falado dentro do assunto, a gente tomaria muito mais tempo, né? E acredito que fica aí a contribuição para vocês desse primeiro método. A gente volta então com o quarto vídeo da série, abordando um segundo método de estudo da Bíblia. Um grande abraço a todos vocês, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é. Um grande abraço!